E se o túmulo de Cristo fosse em outro lugar? Essa foi a questão levada a Charles Gordon. Charles Gordon foi um oficial britânico do século XIX. Ele era muito respeitado e, ao mesmo tempo, um pouco fora das normas. Como muitos desses aventureiros metidos em algum tipo de aventura colonial, ele também é um místico e amante da arqueologia que se interessa por todos esses supostos marcos de origem das civilizações. Estamos em 1883 e o aventureiro britânico vagueia indo de cima a baixo nas colinas do norte de Jerusalém. Quando, num belo dia... É preciso imaginar que no século XIX não tinha nada em volta. Havia a cidade antiga e só. Nada além da vegetação, rochedos e tal. Então ele percebe essa falésia rochosa e, em cima dela, como um crânio, um rosto que olha para ele. Essa falésia lembra, de um certo ângulo, a face de um crânio humano, com 2 orifícios. Uma parede rochosa com aspecto de crânio? Nada mais é preciso para que Gordon se convença de ter feito a descoberta arqueológica. Gordon teve a seguinte revelação. Esse é o local do Calvário, da crucificação. Será que esse não seria o verdadeiro Monte Gólgota? Porque Gólgota, em aramaico, que é o local da crucificação de Cristo, no Evangelho, quer dizer Monte do Crânio. Para Gordon, sem dúvida. Ele tem diante dos olhos o Calvário, a colina onde Jesus foi crucificado. Até porque outros indícios parecem confirmar a sua intuição. Nos Evangelhos está escrito: ao lado do Calvário havia um jardim, e nesse jardim, um túmulo que nunca tinha sido usado. Ao lado dessa falésia do Gólgota, há um pequeno sítio arqueológico que está sendo escavado naquele momento, já há alguns anos, por ingleses também. Essas escavações trouxeram à luz um cemitério antigo da época da evangelização, quer dizer, do 1º século da nossa era. E, finalmente, em 1880, um túmulo vazio. Um túmulo vazio, do século I, escavado na rocha e ao lado de uma falésia que parece um crânio. Todos os indícios conferem com o texto bíblico. Então podemos pensar que esse túmulo é o de Jesus. O que é interessante ver é que há muitos lugares nos quais podemos pôr os corpos. Não dá para saber se havia mobiliário para isso. Esse local seria o lugar em que Jesus foi colocado. Por quê? Porque nos evangelhos está marcado muito claramente que era preciso se abaixar para entrar no túmulo e olhar para a direita, onde ficava um anjo. Então Gordon tinha razão? Aparentemente sim, a não ser por um detalhe. Até então ele não estava certo quanto a ter encontrado evidências do jardim, que, de acordo com a Bíblia, fica perto de Gólgota. E o aventureiro britânico terá que esperar 7 anos até reaver a esperança, graças a uma nova descoberta. Nós estamos aqui agora dentro de um lugar de vinho, bem no meio de um jardim, com uma cisterna do outro lado. Portanto, 2 elementos interessantes no plano arqueológico. Ao pensar em cisterna, nós pensamos em sistema de irrigação, e daí um possível jardim. Esse lagar de vinho nos leva a pensar numa vinícola, uma grande, é claro. Então podemos evidentemente pensar que esse jardim existia. Havia plantações. Logo, por que não árvores frutíferas nessa ideia da riqueza de uma propriedade que era aparentemente de José de Arimateia? José de Arimateia, um rico e notável discípulo de Jesus. Ele quem teria recebido os restos mortais de Cristo em sua propriedade composta de vastos jardins. Com a descoberta do lagar de vinho, Gordon crê ter encontrado o elo perdido. Apoiado por toda a comunidade arqueológica britânica, ele é convencido de ter resolvido um dos maiores enigmas da cristandade: encontrar o local exato da crucificação e do sepultamento de Jesus. Diríamos que Gordon participa diretamente do surgimento de um novo local sagrado, que vai ao encontro de toda a tradição cristã, ortodoxa e católica.